As pessoas estão tentando entrar na hora, mas a Nádia tem que autorizar um Cid, calma, rapaz, 2 minutos. Se botar para gravar, a gente não pode falar certas coisas. Já está gravando, hein? Já está gravando. Já está gravando? Já está gravando. Opa! Olha aí, está gravando e agora as pessoas estão sabendo que você não gosta de começar no horário certo. Metade das pessoas vão gostar da ideia de Sérgio, porque 2 minutos, ó, vamos fazer a conta, são 4 horas, tem 30. As pessoas estão entrando aí a 1 por segundo, aí vai dobrar em 2 minutos. Para mim tem 50. Aqui tem 53, Isso. É onde está entrando, que está no meu, está aparecendo fulano mais 35, mas já tem 54. Mas veja que está dobrando exponencialmente. Bom, eu acho que eu já posso começar, né? Tem que fazer uma introdução aí do palestrante de hoje. Dar boa tarde a todos que estão na sala. O palestrante, então, é o professor Alexandre Brolo. Ele é professor na Universidade de Vitória, no Canadá. Eu vou falar um pouco da vida do Alexandre, apesar de não dar muitos detalhes, até porque eu conheço uma parte apenas, né? O Alexandre, ele fez a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo, em Química, e o doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá. E no doutorado ele trabalhou com técnicas óticas, né? Espalhamento Raman estimulado, para estudar superfície, corrosão em superfície, pelo que eu pude entender. Entre 98, então esse doutorado foi concluído em 1998, entre 98 e 2000, ele fez um pós-doutorado trabalhando também com técnicas óticas e ionização multifotônica, estudando novamente efeitos de superfície. Em 2001, ele foi contratado na Universidade de Vitória. Em 2006, professor associado. Em 2011, full professor. Então, ele está em Vitória desde 1998, né? Então, já há um bom número de anos aí. Na homepage do Alexandre, tem um grupo enorme de pessoas trabalhando com ele. Eu não sei exatamente se a homepage está atualizada, mas é interessante que tem um número bom de brasileiros trabalhando com o Alexandre. E eu sei que o Alexandre, durante todo esse período que ele tem sido professor lá em Vitória, ele manteve uma boa interação com alguns grupos brasileiros, particularmente de São Paulo e gente da química em geral, né? Aqui do Recife, o Alexandre recebeu 2 pessoas. Um deles foi o Antônio Marcos Brito Silva, que fez o doutorado em Ciência de Materiais, e o outro foi o Regivaldo, né? Regivaldo Gomes, que veio da área de bioquímica ou biofísica, e que deve ter feito o doutorado com ele. Os 2 continuam no Canadá, acho que o Antônio Marcos vai ficar morando por lá mesmo, né? Mas é interessante que durante esse período eles gostaram muito da convivência lá em Vitória com o Alexandre. O Alexandre tem prêmios concedidos por uma espécie de fundação, eu não sei bem se é uma fundação, Craig Darrott, é isso, é assim que se pronuncia, medalha de prata por excelência em pesquisa e ensino. Ele tem trabalhado, então, com biosensores, especialmente estruturas metálicas, dando estruturas metálicas para plasmônica, e é sobre isso que ele vai falar hoje. Eu fui buscar o Google Scholar do Alexandre, e ele tem 11.650 citações, e o índice H é igual a 53, e uma lista razoavelmente grande de pessoas que já passaram pelo laboratório dele como estudantes ou pós-docs. Então, é essa a introdução que eu queria fazer. Eu passo a palavra para o Alexandre e aproveitando mais uma vez para agradecer por ter aceito o convite. E esqueci de dizer uma coisa importante. Nós temos 2 trabalhos publicados em conjunto. Acho que são 2 trabalhos.
Tá bom. Muito obrigado, Cid, pela introdução. Eu preferia estar aí ao vivo. Visitar Recife é sempre um prazer para mim, mas vamos fazer por online hoje, né? Deixa eu só achar a minha apresentação aqui para poder share. Então, deixa eu só... A gente testou isso e agora eu não estou achando. Deixa eu só fazer de novo aqui. Windows... Deixa eu fazer novamente. Espera um pouquinho. Ok. Windows. Ok, achei. Tá bom. Então, vou passar aqui para o modo de apresentação. Vocês estão vendo o meu slide? Tudo certinho? Sim, sim. Tá bom. Então, bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre, como o Cid falou, sobre nanotecnologia com metais preciosos, ouro, prata, esse tipo de material. Aqui está o meu e-mail, então se alguém quiser depois mandar um e-mail ou conversar comigo, pode fazer aqui. O meu website, na verdade, está um pouco desatualizado, faz mais ou menos um ano e meio que eu não atualizo, eu preciso trabalhar um pouco nele, mas o que eu faço, eu tenho essa account no Twitter aqui, quando eu publico paper, essas coisas, eu coloco nessa account. Então, vocês podem, se tiverem interessado em ver o que está acontecendo no grupo, e que está nessa área, vocês podem me seguir no Twitter. Social media, a gente tem que começar a fazer um pouco disso agora. Eu sei que não é fácil, pode ficar perdendo muito tempo com ele, mas o Twitter é uma coisa relativamente simples comparado com todas as outras coisas que tem. Bom, geralmente eu deixo esses slides sobre Vitória para o final da apresentação, mas hoje eu tenho várias coisas para falar e eu não quero correr muito com isso, então eu vou começar com isso aqui. Quando eu falo Vitória no Canadá, e provavelmente poucas pessoas aí no Brasil ouviram falar onde que é, né? Então, isso aqui é o mapa do Canadá, tá certo? E Vitória é uma ilha, fica numa ilha no Canadá, e às vezes o que acontece é que você puxa o mapa do Canadá, procura Victoria, e você acha uma ilha de Vitória aqui no norte do Canadá. Vocês estão conseguindo ver o meu cursor? Está muito pequenininho, não está? Será que consigo? Esse aqui que eu quero. Então, tá vendo aqui a ilha de Vitória aqui, né? Então, não é essa ilha. Essa ilha aqui é no Polo Norte. Se você chegar aqui, você vai ficar congelado na hora, tá? Isso aqui é bem gelado. O Canadá é um país grande territorialmente, mas é um país pequeno em termos de população. A população canadense é por volta de 35 milhões de pessoas. E toda a população, a maior parte da população, está na borda com os Estados Unidos. Então, geralmente, as cidades maiores do Canadá, elas estão por aqui, ó, nessa borda com os Estados Unidos aqui. Então, se você quer achar a Vitória, as cidades que todo mundo conhece, que vocês já ouviram falar, é Montreal, que está aqui, Toronto, que são as cidades aqui na parte leste do Canadá. Então, o que você tem que fazer é vir oeste, tá certo? Você vai andando aqui, ó. Aqui. Aí chega uma hora que acaba o continente. Quando acaba o continente, você anda mais um pouquinho, aí você chega em Vitória, tá certo? Que é nessa ilha aqui, ó. Que é a ilha de Vancouver, tá certo? Então, você tem aqui a ilha de Vancouver, tá certo? E Vitória fica aqui no sul dessa ilha de Vancouver. E aqui, Vitória é perto das duas cidades maiores, são Vancouver, que está aqui, tá certo? E Seattle, que está aqui nos Estados Unidos. Então, de Vancouver a Vitória, você pode voar, isso aqui dá uns 15 minutos de voo, tá certo? Ou se você pega o ferry boat, dá 1h30 mais ou menos, é super bonito, passa por várias ilhas aqui. Ou você pode ir para Seattle, é um pouco mais longe daqui de ferry, mas você pode fazer essa viagem de ferry. De avião dá uns 20 minutos mais ou menos. Bom, o que mais a gente pode falar sobre Vitória? Vitória é a cidade, aqui no Canadá, é a cidade dos Estados dos Jardins, tá certo? Então você vai, esse aqui é o centro da cidade de Vitória. Claro que essa foto aqui eu tirei com todas as flores aqui para poder enfatizar. Esse prédio aqui é o parlamento. Então Vitória é a capital da colônia britânica, do British Columbia. Tá certo? Então o parlamento é aqui, ó, aqui que fica o primeiro-ministro da província. E tem, como eu falei, vários jardins na cidade, que são bonitos para visitar. É uma cidade, claro, que é uma ilha, então fica no mar, então você tem toda essa parte de casinhas e pequenas casas flutuantes aqui também, que tem na cidade. A universidade, ela está aqui, ó, a Universidade de Vitória,
ela fica nesse anel. Então, a ideia era fazer um anel e construir a universidade no meio, né? Agora está começando a crescer, então já tem prédios em volta aqui da universidade, tá certo? Mas você pode ver que tem bastante área verde em volta aqui, então um lugar com bastante lugar para você ir, que tem área verde aqui. Relativamente perto da praia, a praia está aqui, ó, tá vendo? Não é só vocês que tem praia, não. Aqui tem praia aqui também. Só que a nossa praia é um pouco diferente, né? Não é praia, quando você fala praia aqui, é um pouco diferente do significado que tem aí no Brasil, né? A praia aqui é um pouco mais fria, né? Aqui é água do Pacífico, então não é tão quente quanto aí no Atlântico. Mas o pessoal vai na praia e entra na água e tudo, né? E é claro, como tem as montanhas relativamente perto aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma vista boa das montanhas das nossas praias. Então, a cidade que tem essa combinação de bastante espaço verde, de praia, né, do mar, e também que você tem e montanhas, né? Então, aqui na ilha, se você quiser esquiar, por exemplo, você, apesar de não, como eu falei antes provavelmente eu falei isso antes de muitos de vocês entrarem, em Vitória, o clima é considerado ameno aqui no Canadá. Então, no inverno, a temperatura nunca cai abaixo de zero, fica assim por volta de uns 5 graus positivos. E neva muito esporadicamente, então às vezes tem uma nevada por ano. E quando neva, a neve não fica no chão por muitos dias, geralmente fica no chão por 1, 2 dias, e aí ela derrete. Então, a temperatura no inverno não é muito baixa, e a temperatura no verão não é muito alta. Então, no verão, geralmente não fica maior do que 25 graus. Então, você tem uma faixa de temperatura muito baixa. Mas se você quiser esquiar, você pode pegar o seu carro, você pode dirigir dentro da ilha mesmo, mais ou menos 1h30 dirigindo, você chega nas montanhas e você pode esquiar. Essa montanha aqui é nos Estados Unidos, na verdade. Isso aqui é um pouco mais longe. Falar um pouco sobre como eu falei, tem bastante área verde, e com área verde tem bastante bicho também, né? Então, aqui a gente tem, baleias. Aqui tem nessa região nós temos uma população residente de orcas. Então, as pessoas que vêm para cá, geralmente eles vão visitar, pegam um barco e vão ver as baleias no mar. Tem baleias que são transientes, que migram, né? Que passam por aqui também. E tem baleias que moram aqui. Essas aqui, elas moram aqui. Se você dirigir pela ilha, você vai achar um monte desses de pássaros, essa águia americana, nós temos bastante aqui no norte da ilha. Mesmo na cidade, você encontra bastante desses diferentes tipos de wildlife. Aqui você tem aqui umas lontrinhas. Eu trazia meus filhos toda hora para vir aqui alimentar os bichos quando eles eram pequenos. E tem também esses veadinhos aqui. E, na verdade, não só na floresta, mas mesmo aqui na parte residencial. Então, como eu sabia que eu ia dar essa palestra aqui, eu tirei uma foto minha, olha aqui, ó. Eu não sou muito fotogênico, não, né? Mas o que tem aqui é um viadinho aqui na minha casa. Essa aqui é a minha casa, tá certo? E que se você sair para passear na minha vizinhança aqui, umas 3, 4 horas da tarde, você encontra um monte de família aqui com veadinhos, o pai com os chifres, a mãe, e um monte de filhotinho nessa época do ano. Então é bem interessante, bem bucólica a vida aqui em Vitória, apesar de ser mais frio do que aí em Recife. Bom, falei um pouco sobre Vitória, vamos começar a falar um pouco sobre a ciência, né? Então, a gente trabalha bastante com ouro, e geralmente quando você pensa em ouro, você pensa em dinheiro, pensa em poder, então essas coisas aqui, né? Barras de ouro, né? E é claro, você tenta para mostrar quanto dinheiro você tem, quanto poder você tem, você faz todas essas coisas, correntinha, anel, algumas pessoas usam sapatos de ouro. Ouvi falar que tem professor aí no FPE que usa carro desse aqui, ó, todo de ouro. Ó. Acho que o Anderson tem um desses aqui. Ouvi falar, não sei se é verdade. Então, isso aqui é o que a gente pensa sobre o ouro, tá certo? Mas, na verdade, o que a gente quer fazer não é estudar o ouro pelo poder e pelo dinheiro, a gente quer estudar a propriedade do ouro que o ouro adquire quando ele fica bem pequenininho, que é o princípio da nanotecnologia, tá certo? Então, se você pega um pedaço de ouro, vocês lembram, acabei de mostrar aqui, o ouro você sabe que ele é um metal
precioso, um metal amarelo, tá certo? Mas se eu pegar um pedaço de ouro e começar a diminuir o tamanho e fizer ele ficar bem pequenininho, o que acontece é que se eu pegar esse ouro aqui e colocar ele na água, eu vejo que a cor dele não é amarela mais. Então a cor mudou, né? Então a propriedade óptica do material mudou, tá certo? Na verdade, essa cor depende da forma dessa nanoestrutura. Então, se ele é uma esfera, ou se ele é uma pirâmide, ou se ele é um bastão, eu posso ter coloração diferente. E depende do tamanho da nanoestrutura. Então, se eu aumentar o tamanho aqui desse nanogold, desse nano-ouro, eu vou ter uma mudança de cor aqui. Bom, vocês estão aí no Zoom, sentado em casa, e estão pensando, ok, e daí, né? Então você tem o ouro que é amarelo, você faz o ouro ficar pequenininho, e aí você tem uma mudança de cor. O que eu posso fazer com isso? Bom, a outra coisa que é importante é que se eu pegar esse metal e colocar esse ouro, e colocar um outro composto em volta dele, tá certo? Colocar uma molécula em volta aqui, eu tenho também uma mudança de cor. Então você percebe, por essas duas figuras aqui, que eu já posso pensar em aplicar essa propriedade do ouro para poder desenvolver biosensores. Porque eu posso ter o ouro, e quando a molécula que eu quero detectar se liga ao ouro, eu tenho uma mudança de cor. Tá certo? E nós vamos explorar esse efeito daqui a pouco. Outra coisa que você pode fazer também é agregar as partículas. Então, se as partículas, se o ouro está separado, se os nanopartículas de ouro estão separadas, você vai ter uma certa cor, mas se você agregar essas nanopartículas de ouro, fica bem mais escuro. Então, você tem uma mudança de cor aqui, e você pode explorar essa agregação como biosensores, porque você pode colocar uma molécula, por exemplo, que na presença da molécula o ouro agrega, e aí você vê a mudança de cor. Tá certo? Então, a cor do ouro depende do que está absorvido na superfície e depende se o ouro está agregado ou não. Tá certo? Para nano-ouro. Bom, por que é isso? O que acontece, agora, o que dá essa cor ao ouro quando o ouro fica pequeno, é um efeito que a gente chama de ressonância de plasmon de superfície. Então, provavelmente, muitos de vocês lembram de quando vocês estavam estudando física ou química básica, dos tipos de ligação. E um tipo de ligação que vocês devem ter estudado é a ligação metálica, tá certo? Então, no metal, o que acontece? Você tem os íons do metal que ficam presos, que estão presos na estrutura cristalina do metal. E os elétrons, a gente fala que essa estrutura cristalina está num mar de elétrons, tá certo? Então, os elétrons estão soltos, eles não estão presos nessa estrutura. Então, o que significa é que os elétrons aqui do metal, eles são bem maleáveis, tá certo? Eles são fáceis de você fazer eles mexerem. Então, o que você faz? Quando você ilumina essa nanoestrutura aqui, quando chega no comprimento de onda, para certos comprimentos de onda, você faz com que esses elétrons, que são os elétrons livres, eles começam a oscilar de uma maneira concertada, ou seja, todos eles se oscilam mais ou menos ao mesmo tempo, de uma maneira como se fosse uma coisa só. Então, esse é um processo de ressonância. E quando isso acontece, a nanoestrutura absorve a luz para sustentar essa ressonância, então é por isso que você tem essa coloração diferente no ouro, quando o ouro fica pequeno. E tem mais uma coisa que é bem importante e que a gente vai explorar um pouco aqui. É que quando esses elétrons estão oscilando, você percebe que os elétrons vêm para baixo, então essa parte aqui fica mais negativa, e aqui, lembra, o que fica aqui em cima é a látice dos íons, que são cátions, tá certo? Então, essa parte aqui fica positiva, essa parte negativa. Então, isso cria um dipolo, tá vendo? O dipolo vai para baixo e para cima. Então, é um dipolo que está oscilando, oscilando por causa desse campo elétrico aqui da luz, tá certo? Que está fazendo com que o dipolo vai para cima e para baixo. Isso aqui é a luz passando é uma ilustração da luz passando pela nanopartícula, e o dipolo está oscilando. Agora, se eu tenho um dipolo aqui, você imagina que esse dipolo também gera um campo elétrico em volta dessa partícula.
se você for... o que significa é que se você for olhar a nanopartícula aqui, tá certo? E calcular a intensidade desse campo. Então, olha aqui, eu tenho uma nanopartícula que é 30 nanômetros o raio da nanopartícula aqui, tá certo? E essas cores aqui é a intensidade do campo. Então, você vê que perto da nanopartícula, uma distância de mais ou menos uns 3, 4 nanômetros, eu tenho uma intensidade bem grande, tá vendo? E a intensidade vai diminuindo conforme eu vou saindo de perto da nanopartícula. A intensidade fica grande perto dela e diminui conforme eu vou me afastando. Então, isso aqui é o que a gente chama de localização de campo, tá certo? Se eu mudar a forma da partícula, porque aqui eu tenho uma esfera, aqui eu tenho um prisma, tá certo? E você percebe o campo localizado nas pontas do prisma aqui, tá vendo? Se eu tenho aquelas partículas que eu te falei que agregam, tá bom? No meio da partícula aqui, onde elas agregam, você percebe que o campo está bem localizado. Bom, o que significa isso? Isso aqui significa que eu estou iluminando essa partícula com feixe de luz, tá certo? E a partícula está absorvendo um pouco dessa luz e está localizando a luz numa região bem pequena, tá vendo? Isso aqui é como se fosse uma lente, tá vendo aqui? Você gostava de brincar do lado de fora, queimando as formigas com uma lente aqui, tá certo? A lente, aqui está pegando a luz do sol e está focalizando a luz num ponto pequeno, tá certo? O que essa nanopartícula está fazendo é pegando a luz que você está iluminando e está localizando uma região bem pequena. Por que isso é importante? Porque, geralmente, se eu tentar usar uma lente para focalizar a luz num ponto, tá certo? Eu tenho uma limitação, que é a limitação que é dada pela difração da luz. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz que é 600 nanômetros e eu tento focalizar numa região bem pequena, o melhor que eu consigo fazer, o tamanho do spot, é 300 nanômetros, por exemplo, mais ou menos, tá certo? Dependendo do tipo de lente, dependendo do meio e por aí afora. Mas vamos dizer 300 nanômetros, que é muito maior do que isso aqui. Então, se eu usar uma lente, tá certo? E pegar uma luz que é 600 nanômetros e tentar focalizar, ela vai focalizar numa área bem grande. Mas se eu tenho uma nanopartícula, eu consigo focalizar essa luz numa área bem pequena, tá certo? Agora a intensidade da luz está toda aqui, ó. Então o que eu posso fazer, se eu tenho uma molécula aqui, por exemplo, essa molécula pode, por exemplo, ter uma fotoquímica que vai ser aumentada, a possibilidade fotoquímica vai aumentar. Ou, no caso do que eu faço, se eu tenho uma molécula aqui, eu posso aumentar a resposta espectroscópica dessa molécula. Então, eu começo a ter, se eu estou fazendo um tipo de espectroscopia que me dá um certo sinal quando a molécula está aqui, fora do campo excitado, do campo aumentado, quando eu coloco a molécula aqui, o sinal aumenta por várias ordens de magnitude, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como que a gente explora esse tipo de efeito. Então, plasmonics, ou a excitação desses plasmas de superfície, levam à localização de campo, que praticamente funciona como se fosse uma lente focalizando as coisas. Ok. Aqui é tudo que vocês têm que saber sobre essa apresentação. Daqui para frente eu vou mostrar as coisas que a gente faz no meu laboratório. Mas aqui são os conceitos que a gente discutiu e que eu espero que vocês aprendam do que eu estou falando hoje, tá certo? O primeiro é quando eu tenho essas nanoestruturas metálicas, que podem ser nanopartículas, podem ser estruturas periódicas, quando você tem essas nanoestruturas, você consegue excitar esse fenômeno que é conhecido como os plasmas de superfície. Tá certo? Ressonância de plasma de superfície. Ou seja, as cores que você obtém aqui, desse tipo de nanomaterial, é diferente do ouro, por exemplo, que você tem no bulk. A outra coisa importante é que quando eu tenho essa excitação, eu consigo concentrar a luz em regiões bem pequenas, bem menores do que o comprimento de onda da radiação incidente. Então, por exemplo, aqui eu tenho, isso aqui é um resultado experimental, o que eu mostrei antes era cálculo.
mas esse aqui é experimental. Então, aqui eu tenho uma nanoestrutura de prata, que foi iluminada, a área inteira foi iluminada, tá certo? E você percebe que em alguns lugares, a parte em vermelho, é onde a luz ficou mais localizada. Então, a intensidade da luz nesses pontos é maior do que nos outros pontos. Então, se eu colocar uma molécula aqui, a molécula vai sentir mais luz do que se eu colocar a molécula fora, tá certo? Bom, para esse primeiro efeito aqui, como eu falei para vocês, essa cor depende do ambiente. Então, se eu colocar moléculas absorvendo na superfície, a cor vai mudar. E a gente vê essa mudança de cor, como físico, como químico, medindo um espectro, tá certo? Então, você mede um espectro, você vê a cor antes da absorção, e quando a molécula ou a proteína absorve na superfície, você vê que a cor muda, tá certo? E você mede essa mudança aqui, e dessa mudança você tem uma ideia da concentração na solução. E para esse tipo daqui, para esse fenômeno, a gente explora isso fazendo o que a gente chama de enhanced spectroscopy, que é, você aumenta a resposta espectroscópica de moléculas que estão absorvidas nessa região. E a técnica que eu uso no meu grupo é o que a gente chama de Surface Enhanced Raman, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, isso aqui é o que você tem que saber, tá certo? E agora, eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação do meu grupo. E como o Cid mencionou na apresentação dele, a gente tem bastante colaboração com o pessoal do Brasil. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui que envolvem alunos brasileiros. Aí a gente, todo mundo se sente mais em casa, tá certo? Então, isso aqui é um projeto que a gente fez alguns anos atrás, em que a gente, relacionado com como é que eu falo isso aqui? Minas de ouro, que são artesanal e são pequenas, tá certo? De vez em quando eu tenho esses... eu demoro um pouco para falar, porque eu estou tentando falar em português. Não é que eu sou fresco, não, tá certo? Mas é que quando você fala em ciência, alguns termos vêm em inglês na minha cabeça. Então, só me desculpa por isso. Bom, então aqui, essas minas de ouros artesanais são minas em que você tem vários trabalhadores aqui que tentam tirar o ouro de uma maneira com as mãos, praticamente, tá certo? Então, eles trabalham, sei que as condições de trabalho não são das melhores, tá certo? Milhões de pessoas trabalham ou estão expostos para os problemas ambientais que são relacionados com essa mina, com esse tipo de atividade. Então, o que acontece é que tem essa empresa aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco o logo deles um pouco maior, que chama Artisanal Gold Council. E essa empresa, que é aqui em Vitória, o que eles fazem é tentar melhorar a condição de trabalho desses caras, e tentar ver como que você consegue produzir ferramentas para que a condição de trabalho deles melhore. Do ponto de vista químico, o que é importante para a gente, que a gente explorou, é o seguinte: quando você tira o minério aqui da Terra, tá certo? Você tem o ouro, mas você tem várias outras coisas misturadas com o ouro, tá certo? Então você quer separar o ouro dos outros metais ou das outras impurezas que estão aqui. Então, como é que esses caras fazem para separar esse ouro? Eles pegam o mercúrio, tá certo? Mercúrio líquido, tá vendo aqui a mão do cara, mercúrio líquido na mão dele. Eles pegam o mercúrio líquido e jogam o mercúrio líquido em cima dessa mistura, tá certo? E quando você põe mercúrio na mistura, o ouro vai amalgamar com o mercúrio, tá certo? Então, o que você faz? Você separa, porque o mercúrio ele é líquido, então a amálgama fica uma amálgama líquida. Então, você separa a amálgama líquida do sólido, tá certo? Agora você tem mercúrio e ouro junto. Aí você quer só o ouro. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente evaporam o mercúrio no ar, tá certo? Geralmente sem nenhuma proteção. Então, o mercúrio vai embora para o ar e o ouro sobra no final. Então, como eu falei, essa empresa aqui, eles querem tentar ver quais são os efeitos, né, desse processo. Então, que a gente, em termos de saúde dos indivíduos, né? Então, o que a gente resolveu fazer foi desenvolver um sensor que detecta a exposição dos trabalhadores ao mercúrio quando eles estão fazendo esse processo. Então, esse trabalho aqui
É um trabalho que foi feito pelo Elias. O Elias trabalhou comigo como pós-doc. Agora ele é professor aí no Brasil. Eu acho que numa das federais de São Paulo, eu não lembro exatamente qual. Eu acho que federal do ABC, alguma coisa assim. Mas ele estava na Unicamp quando ele veio trabalhar comigo nesse projeto. Então, o que a gente fez? A gente pega um substrato que é simplesmente vidro poroso, tá certo? A gente faz uma química para poder depositar essas nanopartículas de ouro no vidro. Então você lembra que quando essas nanopartículas de ouro estão no vidro, ela te dá essa coloração avermelhada, tá certo? E aí, quando você expõe essas nanopartículas de ouro no vidro aqui, com o mercúrio, com o vapor de mercúrio, você tem aquela mudança de cor. Tá certo? Aqui, novamente, o que está fazendo, você está amalgamando e está mudando as condições para a estação do plasma de superfície. Bom, como a mudança de cor é relativamente fácil de ver aqui, nós pensamos, ok, talvez usando um telefone celular a gente consiga detectar essa mudança de cor. Tá certo? Então, essa aqui é a empresa que a gente colabora, e o que a gente resolveu fazer foi preparar esses dosímetros, tá certo? Que são pessoais para cada individuais, e nós mandamos, junto com um pesquisador dessa empresa, para Burkina Faso, lá na África, onde eles têm esse tipo de minas artesanais. E aí, aqui é o experimento, quer dizer, é o trabalho deles, né? Então você tem o pesquisador aqui e você tem os mineiros, né? E eles vão queimar o mercúrio. Eles põem a bacia aqui com mercúrio, com amálgama, né? Mercúrio e ouro. E aí eles queimam aqui dentro mesmo, no ar, tá certo? E todo mundo aqui está sendo exposto a uma certa quantidade de mercúrio. E o ar, nessas regiões, tem uma quantidade de mercúrio que é maior do que recomendado. Então nós colocamos, cada um deles está vestindo, tá com um desses dosímetros na lapela deles, tá certo? Nós fizemos o experimento, aí tiramos os dosímetros e tentamos correlacionar a cor que a gente está vendo aqui com a exposição da pessoa ao mercúrio, tá certo? E nós fizemos com um cell phone, relativamente fácil de fazer. Aqui você tem o canal vermelho do cell phone, então a gente usou o vermelho, azul e verde, né, que são os canais, maneira de analisar a distribuição desses canais, e você vê as mudanças antes, o vermelho é o antes, e depois da exposição com mercúrio, tá certo? E aí o que a gente percebeu é que teve uma boa relação entre as pessoas que estão mais perto da onde teve a queima, acabam tendo uma coloração maior, acabam tendo mais exposição de mercúrio. A gente tentou determinar o mercúrio de uma maneira separada e tentar correlacionar o resultado com a cor. A relação não foi muito boa, a gente está trabalhando nisso aqui. Eu tive um outro pós-doc do Brasil que trabalhou nisso, mas eu não tenho os resultados dele para mostrar ainda. Então, isso aqui é um exemplo bem simples de como você usa esses plasmônicos para poder, uma aplicação que é uma aplicação que eu vou chamar de terceiro mundo, né, nessas minas. Vou mostrar uma outra aplicação aqui que a gente fez há uns anos atrás, que é bem brasileira. Essa aqui a gente estava tentando fazer um sensor para detectar dengue e zika. Isso aqui nós temos em colaboração com o pessoal da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. E a ideia aqui é a seguinte: quando você tem esses outbreaks de zika e de dengue, você tem que ir lá e matar o mosquito, tá certo? Só que você não sabe onde está o mosquito. Então o que você faz? Você manda esses caras aqui, que vão de casa em casa, eles checam a sua casa, checam se tem água parada, aquela coisa toda, tentam ver aonde que está a doença, né? E aí você pode fazer ir lá e desinfetar aquela área em particular. Então a gente pensou o seguinte: dá para a gente criar uma ferramenta para esses caras, que quando eles vão nas casas, eles conseguem detectar se a pessoa está com zika ou dengue ou não, né? Então, a gente pensou em fazer isso aqui. Pegamos um pedaço de plástico, né? E colocamos as nossas nanopartículas. Essa aqui ela é um pouco mais esverdeada, um amarelo esverdeado, porque isso aqui é prata, não é ouro, tá certo? E a ideia é que como você não quer que seja uma coisa que você precise de sangue, tá certo? Você quer um negócio mais fácil. Então a gente tentou fazer o teste usando saliva.
E a ideia é que quando a pessoa não está contaminada, você não tem mudança na cor, e quando a pessoa está contaminada, você tem a mudança na cor, tá certo? Tem uma química toda para poder botar as nanopartículas na superfície do plástico, que eu não preciso detalhar, mas a ideia do sensor é a seguinte: você coloca um anticorpo, por exemplo, na superfície das nanopartículas, tá certo? E quando você expõe esse anticorpo à saliva de alguém que está contaminado, na saliva vai ter uma proteína que é relacionada com o vírus. E essa proteína vai ligar no anticorpo, e isso vai te dar aquela mudança de cor. Tá certo? E nós testamos isso com reagentes que não são relacionados com Zika e Dengue, e o sensor funcionou. Aí, é claro, a ideia é fazer isso aqui bem barato. Então, a gente consegue fazer sensores por pelo menos de 10 centavos, se você fizer produção em massa. Aí isso aqui, só para mostrar, isso aqui é a evolução da doença da Zika ou Dengue. Você vê que aqui são os vírus, né? Os vírus você está contaminado com os vírus, está doente. Aí quando você está contaminado com os vírus, você gera anticorpos, né? Aqui é o AGM, é o primeiro tipo de anticorpo, e depois você gera o IgG, que é o outro tipo que está vindo aqui. Então você pode detectar um vírus que é da capa uma proteína que é da capa do vírus, que é o NS1, ou você pode detectar os anticorpos, né? E nós fizemos os dois. Nós detectamos o NS1, que é a proteína do vírus, e detectamos o anticorpo. Isso tudo usando saliva, tá certo? Aí a pergunta é: dá para detectar de amostras reais? Bom, para fazer isso, a gente tem que preparar as nossas nanopartículas no plástico e mandar para o Brasil. E nós mandamos para o Brasil, e o resultado aqui é um resultado para dengue, e que nós testamos com alguns pacientes, e a gente conseguiu detectar em alguns deles. E teve um controle aqui, que é esse negativo aqui. Então, aconteceu. A gente testou com 6 pacientes, 5 que são suspeitos de dengue e um controle. A gente conseguiu detectar em 3 pacientes. Só que o problema aqui é o seguinte: quando você tem uma epidemia dessa, todo mundo que chega na clínica é considerado, com qualquer sintoma de gripe, é considerado que tem dengue. Eu não sei se os 5 pacientes, todos eles tinham dengue ou não. Então, eu não sei se esse limite, se essa accuracy aqui é certo. Talvez a gente tenha sido um pouco melhor do que a gente imagina aqui. Então, a ideia é, ok, vamos agora fazer isso aqui large scale. 5 é um número muito pequeno. Vamos fazer centenas, tá certo? Aí a Zika veio, a gente fez o sensor para Zika, mandamos mais de 500 desses sensores para o Brasil, parou na alfândega e não conseguiu chegar na USP. Aí fizemos um outro teste, fizemos mais 500, mandamos para o Brasil de novo. Dessa vez chegou na clínica, só que não tinha mais Zika. Acabou. Isso foi em janeiro de 2017. Só a Zika já não. A gente fez o sensor para a Zika, porque era mais interessante do que dengue, e acabou não pôde ser utilizado. Aí, nessa mesma época, começou a crise econômica aí no Brasil. Aqui no Canadá, a ideia desse projeto é que a gente ia ter um dinheiro do Canadá que ia ter a contrapartida do Brasil. Só que aí o Brasil não pôde dar a contrapartida. Aí o Canadá também não deu o dinheiro e a gente acabou deixando o projeto abandonou, né? Mas aí apareceu o COVID-19, tá certo? Então nós falamos, bom, a gente já tem toda a química feita para Zika e Dengue, nós podemos fazer isso para o COVID-19, tá certo? O vírus é um pouco diferente, mas, de novo, tem a proteína aqui da capa do vírus, que são esses, a gente chama de spike protein, tá certo? As proteínas como é que se fala? Spike, das pontas, talvez. Essas proteínas aqui, que são as proteínas que a gente pode detectar na saliva de quem está contaminado. Tem um time de brasileiras aqui, a Ana Flávia,
ela é da Unesp, a Gisela é da Federal de São Carlos, a Ari, ela trabalha com... Essas duas aqui são visitantes, então tem muito aluno que vem e visita por um ano, por 6 meses. Mas a Ari não, a Ari, ela é uma aluna de mestrado minha, está fazendo mestrado aqui. Né? Aqui, só para mostrar que o que eu mostrei para dengue é a mesma coisa para COVID, tá certo? Você tem os vírus que está no organismo aqui, tá certo? A quantidade de vírus está aumentando, então a pessoa está doente, e aqui os anticorpos são feitos enquanto a pessoa está contaminada. Então, se você quer detectar a proteína do vírus, a sua janela de detecção é aqui, tá certo? Se você quer detectar os anticorpos, aí você tem uma janela de detecção um pouco maior, tá certo? Por exemplo, o IgG. Só que aqui você está detectando quem ficou doente, tá certo? Aqui você detecta quem está doente, tá bom? A maioria desses testes é feito com amostras de sangue, e nós vamos fazer com amostra de saliva. Os experimentos estão ainda bem preliminares, a gente não tem ainda muito resultado. A gente desenvolveu um adaptador de cell phone para poder tirar essas fotos, que, de novo, a gente quer fazer um negócio que seja relativamente fácil de detectar e que você possa fazer com material com detecção de custo baixo. Então, a gente está tentando fazer com uma detecção com cell phone. Você pode tirar foto do cell phone sem nenhum adaptador. O único problema é que aí as condições de iluminação mudam, e aí a maneira como você vê a cor, como o cell phone percebe a cor, pode mudar também. Então, a gente preferiu fazer uma caixinha, né? A gente consegue tirar as fotos nessa caixa. Aqui é ouro, então agora você vê que a cor é mais avermelhada. Isso aqui é o antes e depois, né? Esse aqui, os resultados são bem preliminares. Estou só mostrando só a agregação. Ainda a gente não fez experimentos com a saliva e o COVID-19 ainda. A proteína do COVID-19 ainda, o spike protein. A gente está também fazendo para detectar anticorpos, né? Então a Gisela aqui está fazendo esse A6, e nós estamos fazendo usando o que a gente chama de lateral flow assay. Então, nesse caso, você coloca a saliva aqui, você tem as suas nanopartículas com anticorpos, tá certo? As salivas, as proteínas do vírus que estão na saliva, elas começam a correr nessa direção, tá certo? É um processo de capilaridade. Então, elas vão vindo aqui, elas absorvem no anticorpo, tá certo? E aqui nós temos duas linhas. Uma linha que tem o anticorpo que é complementar a esse. Então, quando as partículas chegam aqui, você forma um sanduíche, tá vendo? E aí essa linha aqui muda de cor. Isso aqui as pessoas usam em teste de gravidez, tá certo? E é uma maneira rápida de testar para anticorpos para doenças, né? Então, agora no COVID-19 já tem coisas comerciais, mas todos eles usam sangue, tá vendo? E o nosso negócio é usar a saliva. Então, a gente fez um teste bem preliminar. Isso aqui é antes, isso aqui são as strips antes de correr, né? Então, as nanopartículas estão aqui com as nanopartículas estão aqui com o anticorpo, mas ainda não correu. Meu cursor está pulando um pouco aqui. Ok? E aí, a gente coloca a amostra, né? A amostra vem aqui. Depois a gente coloca a amostra, ele vai correr nessa direção, e você vê a linha vermelha, que é a linha que mostra a detecção. E do outro lado, você vê a condição aqui, em que você não tem a saliva, a amostra que foi colocada aqui não tem a proteína do vírus. E aí você não vê nenhuma detecção. Então, isso aqui está bem preliminar ainda. A gente está esse experimento aqui é com anticorpos, ainda não é com o vírus com a proteína do vírus do COVID, mas dá uma ideia das coisas que a gente está fazendo. Então, Preliminary Antibody Tests. Eu vou falar um pouco sobre o RED, que o Cid mencionou o RED, então eu vou falar um pouco do trabalho dele. O Red era aluno aí de vocês, ele fez um mestrado aí na UFPE, e aí ele veio trabalhar comigo no mestrado, no doutorado. E o que ele queria fazer é essas, que chama de nanoshells,
que são nanopartículas que têm, que são de praticamente um caroço aqui que é de vidro, e do lado de fora você tem uma camada de ouro. E você consegue controlar a espessura dessa camada de ouro, e controlando a espessura, você consegue controlar a cor das partículas. De novo, aquele negócio da Plasmonics, que você controla a propriedade óptica, vai controlando a geometria da partícula. Então, o Red passou um tempão, ele é um químico bem paciente, optimizando a síntese dessas coisas, e a aplicação que ele usou é uma aplicação para câncer, tá certo? Então, aqui, a gente tem uma célula, um esquema de uma célula, e ele consegue fazer a nanopartícula, que está aqui, tá certo? E em volta da nanopartícula, ele consegue colocar proteína, por exemplo, que vai fazer com que essa nanopartícula entre na célula e vá até o núcleo. Então, a nanopartícula vai marcar o núcleo. E a nanopartícula de ouro, ele colocou uma proteína aqui que gruda na membrana da célula. Então, nós temos uma nanopartícula que marca a membrana e uma nanopartícula que marca o núcleo. Então, quando você faz isso, você vai no microscópio e você vê. Isso aqui são células de câncer, né? Isso aqui é o núcleo, e você vê a prata, que é esse azulzinho aqui, em volta do núcleo. E quando você tem ouro, tá certo? Você vê que o ouro fica na membrana, fica do lado de fora, tá vendo? Não vem aqui no núcleo. E aí, quando você coloca os dois juntos, tá certo? Que é a parte mais interessante, você vê que, de novo, que as nanopartículas de ouro ficam do lado de fora e as nanopartículas de prata ficam dentro aqui, tá certo? O que foi interessante. Aí, a gente resolveu usar isso numa aplicação, né? E a aplicação aqui é a detecção de células de tumor que circulam no sangue. Então, o que acontece? Se você pega câncer numa região, tá certo? Muitas vezes você não morre de câncer nessa região aqui. O que acontece é que o câncer vai ter a metástase, tá certo? Então, o que significa isso? Que algumas células de câncer vão sair daqui, vão circular no seu organismo e vão se alojar em outro órgão. Então, o câncer vai espalhar, tá certo? Então, uma coisa importante é detectar essas células no sangue, essas células de tumor que estão circulando no sangue, e te dá uma ideia, primeiro, a detecção dela é um diagnóstico para câncer, tá certo? E também te dá uma ideia da possibilidade desse câncer se espalhar. Então, o que nós fizemos aqui, fizemos um experimento não com humanos, mas com um ratinho aqui. Então, nós colocamos um tumor no rato, e esse tumor aqui é um tumor que se desprende, que é um tumor que tem uma tendência grande de formar uma metástase. Então, isso aqui as células vão sair e vão circular no sangue, e eles vão crescer um tumor aqui no pulmão do rato, tá certo? Então, o que o Red fez? Ele tirou amostras de sangue do rato a diferentes dias, enquanto o tumor estava crescendo, tá certo? E aí ele usou aquelas nanopartículas para poder ver se ele consegue detectar o tumor. Então, de novo, você tem a nanopartícula, você pode colocar uma proteína em volta da nanopartícula que vai absorver preferencialmente nas células de tumor, tá certo? E quando você faz isso, você percebe que quando não tem tumor, você não consegue detectar nada, e quando você tem um tumor e as células estão circulando com tumor dentro do sangue, você tem esse amarelo, que é o sinal do ouro, é o espalhamento do ouro, quando você olha no microscópio. Tá certo? Bom, estou chegando nos últimos 10 minutos, talvez um pouco menos, 7 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, tudo que eu mostrei aqui foram biosensores, e eu não falei nada sobre a espectroscopia Raman. Então, eu vou falar um pouco sobre isso agora para a gente terminar. Então, para quem não está familiarizado, o processo Raman é um processo de espalhamento. Então, o que acontece aqui é que eu tenho uma molécula, e eu ilumino essa molécula com uma radiação, que tem uma cor específica, isso aqui é feito com laser, então essa frequência aqui é específica. E essa radiação vai bater na molécula, e a molécula vai espalhar a radiação, tá certo?
E quando a molécula espalha a radiação, eu posso ter uma condição em que o fóton que está saindo aqui tem a mesma cor do que o fóton que entrou aqui. Então, se você imaginar um joguinho de bilhar, isso aqui é um jogo em que eu joguei uma bolinha aqui, é um fóton, bateu na molécula, que é uma outra bola, e essa bola saiu aqui com a mesma energia do que a bola aqui, como se estivesse jogando bilhar, tá certo? Só que aqui não teve mudança nenhuma de energia. Mas eu posso ter uma condição. Então, esse tipo de fenômeno a gente chama de espalhamento Rayleigh. Então, a luz espalhada tem a mesma cor do que a luz incidente. Mas eu posso ter uma condição em que tem uma troca de energia entre a molécula e o fóton. Só que a molécula não é uma bola de bilhar. A molécula ela tem estados quânticos. Então, para a energia ser trocada, ela tem que ser uma energia que corresponde a uma transição quântica da molécula. Então, um dos tipos de modo de movimento que é quantizado na molécula são os modos vibracionais. Então, aqui você tem diferentes vibrações na molécula. Então, o que eu posso fazer é quando essa luz, esse fóton bate na molécula e espalha, ela pode sair com mais energia, o fóton está com mais energia do que ele estava no começo. Por quê? Porque um quantum vibracional foi transferido da molécula para o fóton. Ou, isso aqui é um espalhamento Raman que a gente chama de anti-Stokes. Então, o Raman é um espalhamento inelástico, um espalhamento em que a energia é transferida entre o fóton e a molécula. Ou eu posso ter outra condição em que agora o fóton manda energia para a molécula para excitar um quantum vibracional. Então, novamente, agora o fóton vai sair mais vermelho, vai ser com energia diferente, e esse espalhamento aqui é um espalhamento que chama de Stokes. Então, o que faz na espectroscopia Raman, a gente mede o que a gente chama de Raman shift, que é a diferença entre o Rayleigh e o espalhamento Stokes. A gente geralmente não olha para o anti-Stokes, que aqui é mais fraco e a gente não usa. Mas esse lado aqui, ele é mais intenso. Então, essa diferença aqui te dá a vibração da molécula. Então, isso aqui é um espectro vibracional. Eu não sei quantos de vocês são familiares com espectroscopia de absorção, mas a absorção no infravermelho, por exemplo, vai te dar um espectro vibracional, vai te falar da vibração da molécula. O Raman, ele é parecido com o infravermelho, só que ele usa luz visível, tá certo? Mas o tipo de energia que você tem aqui, a transição, é parecido com esse. Tem diferenças, a regra de seleção para Raman e infravermelho é bem diferente, mas dá uma ideia do tipo de informação que você obtém. Bom, agora que a gente sabe o que é o Raman, eu vou mostrar uns experimentos que a gente fez ultimamente no meu laboratório. Bom, primeiro, vamos falar sobre esse Surface Enhanced Raman Scatter. Eu falei para você que no meu laboratório, a gente usa essa Plasmonics, tá certo? E um dos efeitos é aquele efeito de localização de campo, que deixa você aumentar o sinal espectroscópico. Bom, isso aqui é um filme que para essa audiência, provavelmente a maioria de vocês não assistiram esse filme. Talvez o Cid tenha visto. O Cid Anderson, não sei. Então, isso aqui eu aconselho vocês a verem. É um bang bang interessante, dos anos 70. Bom, o Raman efeito é um efeito bem bacana, porque ele te dá esse espectro vibracional. E o espectro vibracional é uma impressão digital da molécula. Você não tem duas moléculas com o mesmo espectro vibracional, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa importante. Você não precisa botar nenhum label. Você trabalha com luz visível. Então, por exemplo, infravermelho, você tem que usar ótica especial. No Raman, você usa luz visível. E a água não espalha muito. Então, você consegue trabalhar com o sistema biológico em meio aquoso. Só que o problema do Raman é que o Raman é bem ineficiente. Daquele diagrama que eu mostrei para vocês, só um fóton vai ser Raman dentro de 1 milhão de fótons que vai espalhar como Rayleigh. Então o efeito é muito, muito fraco, tá certo? Só que se eu colocar a molécula numa superfície plasmônica, eu tenho um aumento significativo na eficiência do Raman. Bom, deixa eu mostrar o experimento que a gente fez.
explorando esse efeito. A gente resolveu fazer um experimento de imagem, numa partícula individual. Então, isso aqui é uma daquelas nanoshells que o Reg fez. Esse aqui é o Carlos, também, que fez doutorado na Unicamp e trabalhou no meu grupo um pouco. Então, nós pegamos essa nanopartícula, a gente cobriu a nanopartícula com uma molécula, colocamos no microscópio, e aqui você vem e tenta achar a nanopartícula individual, tá certo? Aqui são os espectros. Como a gente está fazendo imagem, a gente só pega uma banda e mede a banda inteira, ao invés de tentar resolver o espectro, tá certo? Então, o que acontece? Aqui tem a nossa molécula, a gente coloca o coating, tá certo? E quando você vai tirar a imagem, a gente percebeu esse fenômeno aqui, ó. Se você olhar, isso aqui é uma partícula individual, tá certo? E com o tempo, você vê que a partícula começa a emitir deu ali uma emissão, tá vendo? Deu um flare aqui, uma emissão de luz, bastante luz num momento pequeno. Então a gente resolveu, ok, por que está acontecendo isso, tá certo? Então a ideia aqui é a seguinte. Lembra que eu falei que se eu colocar a molécula aqui, a molécula sente muito mais luz do que se ela estiver fora, tá certo? Só que essa região aqui ela é muito pequena. Então, se eu tenho a superfície toda coberta com molécula, a quantidade de molécula nessa região é bem pequena, tá certo? Isso aqui essa região a gente chama de hotspots. Então, em CERS, a quantidade de molécula que contribui para o efeito é mais ou menos 1% de todas as moléculas que estão absorvidas. Então, se eu tenho uma partícula só, eu vou ter uma quantidade tão pequena de moléculas nesses hotspots que eu chego no regime em que eu consigo ver a emissão de uma molécula individual. Então, aquela luz, aquele burst de luz que vocês viram, que lá é uma molécula emitindo luz. Tá certo? Se eu tenho uma molécula emitindo luz, eu posso usar esse truque aqui, ó, que é um truque que eles chamam de superresolução, em que se eu tenho uma emissão num ponto, a emissão ela vai ser... lembra que eu falei para vocês que você tem esse negócio chamado limite de difração. Então, mesmo que a minha molécula seja 1 nanômetro, quando ela emite, eu olho no microscópio, eu vejo um sinal que é mais ou menos 200, 300 nanômetros em diâmetro, tá certo? Só que o que eu faço? Eu venho, se eu realmente tenho uma molécula, eu posso fit aquele sinal com uma Gaussian e localizar exatamente a posição da molécula. Então, eu consigo aumentar a minha resolução se eu fizer isso. Então, nós fizemos isso. Nós temos aqui as nossas nanopartículas, tá certo? A gente vê onde as emissões estão vindo, a gente fit numa gaussiana, e aí a gente consegue ver onde as moléculas individuais estão emitindo numa single part. Aqui é uma partícula só, e aqui são as moléculas emitindo naquela partícula. Tá certo? A gente pode ver isso também, fazer uma velocidade bem maior. Isso aqui, a gente está fazendo é o mesmo experimento, só que está usando um detector, um array de photomultiplier tubes here. E você consegue ver as emissões são bem mais rápidas, são in the microsecond timescale, né? Na escala de tempo de microsegundos. Tá certo? Então, o que acontece? Agora a gente tem... Aqui são todas as buzzwords que você pode tentar colocar juntos, né? Ultra high speed, uma partícula, super resolução e imagem. E quando você faz isso, de novo, você pode localizar e aí ver numa partícula individual da onde esses sinais estão vindo. Tá certo? Você pode ter estatística desse fenômeno e você descobre qual é o time scale, a escala de tempo do fenômeno que está causando essas flutuações. Tá certo? E aí, finalmente, você pode estudar o fenômeno a diferentes temperaturas e tirar uma energia de ativação, que é da ordem de 70 milielectronvolts. Então, quando você olha todos esses dados, essa energia de ativação, por exemplo, você tentar explicar por que está tendo essas emissões. E essa energia de ativação, ela corresponde a reconstrução atômicas que acontecem dentro do hotspot. Então, acontece, você pensa no hotspot como sendo uma coisa fixa, mas, na verdade, os átomos estão movendo de posição. E quando eles se movem, às vezes, um deles
sai um pouco do látice, da estrutura cristalina, e cria como se fosse uma ponta. E naquela ponta, você localiza a luz naquela região, numa molécula individual, e cria uma emissão de fóton. Bom, eu estou provavelmente um pouco acima do tempo, então está na hora de acabar, né? Então, como conclusão, como eu falei para vocês, eu não espero que vocês lembrem das coisas que eu fiz. Alexandre, o tempo de 50 minutos não é restrito. Você pode aumentar um pouco se achar que vale a pena, que é necessário. Não tem problema. Eu estou chegando no final. Obrigado. Então, como eu falei para vocês, o que eu faço, vocês podem olhar no Google Escola, pegar os papers, ler os papers, isso aí vocês não precisam lembrar tanto. O que eu quero que vocês lembrem é o fundamento, tá certo? E o fundamento aqui dos pratos de superfície é aquilo que eu falei no começo, que quando você tem essas estruturas de ouro que são pequenas, ou de metal nobre que é pequena, você tem uma cor específica que é diferente do bulk, por causa dos pratos de superfície, tá certo? E a gente pode usar isso para fazer biosensores. E, por outro lado, esses pratos de superfície conseguem concentrar a luz em uma região bem pequena. E você pode usar para o que a gente chama de Surface Enhanced Raman, ou aumento da intensificação do Raman pela superfície. E esse tipo de fenômeno é bem interessante, porque te faz, como eu mostrei para vocês, você pode tirar informação sobre moléculas individuais, sobre partículas individuais, e mesmo informação sobre o movimento dos átomos dentro dessas partículas individuais, que são informações bem fundamentais e bem interessantes. E, é claro, tem todo um campo de aplicação na química desse fenômeno para análises. Tá bom? Então, acabando, eu estou só agradecendo todas as agências que financiaram, particularmente Ciências Sem Fronteiras e CNPq, CAPES, que muitos alunos que vêm para o meu grupo vêm com bolsa dessas organizações. Eu botei essa foto velha, porque tem os brasileiros, né? Tem o Regi aqui é o Nick, o Antônio Marcos. Ele gosta de chamar ele de Nick. E eu tenho outros alunos brasileiros. Essa menina aqui veio de São Paulo. Eu tenho mais. Essa aqui é uma foto mais recente. O Nathan, ele é o cara que fez esse negócio da molécula individual do CERS. Né? E aqui os outros alunos. Aqui é meu grupo mais recente. E tem uma professora visitante, a Débora, que veio da Federal de São Carlos. E a Gisela é aluna dela. E, então, só para mostrar que professores podem me visitar também, viu? Cid, Anderson, Sérgio, vocês estão aí? Nádia, pode me visitar também, passar sabático, que é um lugar muito bacana, tá bom? E obrigado pelo tempo e pela oportunidade de falar com vocês sobre as coisas que a gente tem feito aqui em Vitória. Muito obrigado, Alexandre. Vamos abrir os microfones e aplaudir o Alexandre, então. Bom, nós temos tempo para muitas perguntas. Acho que o Anderson quer fazer uma pergunta. Seu microfone não está funcionando, Anderson. O Renato tinha se inscrito também e a Mônica mandou uma pergunta também. Eu sei, mas... Deixa eu só... Eu vou stop sharing aqui. É isso que eu tenho que fazer ou não? Não, acho que... Talvez você tenha que mostrar a tela daqui a pouco. Tá bom, se eu tiver que mostrar a tela, eu trago aqui. Cid, Cid está ouvindo agora? Sim, agora estou escutando. Não, é só um comentário, não é pergunta ainda não. É só para dizer para o Alexandre que a Isabel também está online. Sabe? Ele lembra da Isabel lá do Rio. Claro, claro, eu lembro dela. Estou vendo ela aqui. Então, Lato, pode vir. Então, tem uma pergunta. A primeira pergunta é do Renato, só que ele saiu da sala e eu vou passar para Mônica Rodrigues. Não, ele está aqui agora, vai fazer a pergunta. Obrigado aí pela apresentação, muito interessante. Eu sou o Renato, professor do Departamento de Eletrônica, e o tema que você trabalha me é muito interessante, e eu vejo muitos pontos que nos aproximam cientificamente. A pergunta que eu tenho é,
nos seus sensores plasmônicos, eu vi que você utilizou basicamente esferas. Você trabalha com outras nanopartículas? Existe alguma metodologia para escolher nanopartículas? A sensibilidade de sensores baseados em esferas é bem menor do que a utilização de partículas como bipirâmides ou nanorais. Você pode comentar sobre isso, por favor? Tem toda a razão. A questão é tem várias maneiras de você sintetizar partículas com diferentes formas, né? Em nosso grupo, a gente fez algumas, a gente trabalhou com nanocubos, trabalhou com nanobastões, a gente não tentou fazer esses nanorices, né? Aí a questão é mais de quanto tempo demora para fazer, é mais a química, a síntese da partícula. Nos últimos anos, como a gente estava com o Regivaldo, que era um aluno que gostava muito das nanoshells, a gente acabou dedicando bastante tempo com a síntese do nanoshell, que são esferas, mas você controla um pouco mais a propriedade, porque você controla como é que fala? A thickness, Espessura. A espessura da camada, obrigado. A espessura da camada, né? Então, você tem toda a razão. Eu acho que a gente já trabalhou com formas diferentes, e é só uma questão da gente ter... se você tem um experimento que você precisa de mais sensibilidade, aí eu acho que o caminho é realmente fazer partículas com formas um pouco mais elaboradas. Mas aí você paga um preço, que é o preço da síntese ficar um pouco mais complicada. Já que muitas delas são bem estabelecidas hoje em dia, né? Ok. A próxima pergunta é da Mônica Rodrigues de Sá. Ela escreveu a pergunta aqui, não sei se... acho que eu vou ler o que ela diz: gostaria de saber quais são os principais substratos para utilização em um sensor SERS e como eu poderia escolher o mais adequado para cada tipo de detecção, bactérias, vírus, alimentos, etc. Okay. Essa é uma pergunta que você para responder só um dia, né? É só um dia para responder isso daí. É complicado, porque o SERS, como é que eu vou dizer isso? É uma técnica que, para você conseguir um resultado qualitativo, tá certo? É relativamente fácil. Você prepara uma superfície, você pega uma superfície de prata, você faz ela ficar rugosa, coloca a sua molécula lá, dependendo do tipo da molécula, se ela tiver um anel aromático, tranquilo, você tira um espectro excelente, tá certo? Só que aí você vai olhar os detalhes, tá bom? Você não quer a molécula aromática, você quer detectar um açúcar, por exemplo, um hidrocarboneto. Agora a molécula tem que absorver na superfície, já não absorve direito, tá certo? Existe uma parte do SERS, que é uma parte que não é... Eu só falei sobre a parte plasmônica, mas tem uma parte que é uma parte relacionada com como a molécula interage com a superfície, que é uma parte química, tá certo? Que para diferentes aplicações, você tem que otimizar essa parte química. E a outra parte que eu acho que é importante é que o SERS, para você fazer a parte qualitativa, para você ver as bandas, tudo bem, você até consegue ver. Se a banda muda de posição, se a molécula muda de posição, as bandas, o padrão das bandas muda um pouco também. Tem um problema em relação com a orientação da molécula, pode complicar um pouco. E quando você tenta quantificar, como o SERS não é um fenômeno, como é que eu falo, um average. O SERS está vendo as moléculas que estão nos hotspots. Então, se você tem uma quantidade de hotspot que não é muito grande, que é 1% da superfície, vamos supor que você tenha, seja realmente o hotspot que está contribuindo, e 1% das moléculas que estão contribuindo para o fenômeno, então você pode ter uma variação grande, tá certo? Então, a quantificação do SERS é um problema. Então, a pergunta que você fez é uma pergunta que, quando o SERS foi descoberto em 74, tá certo? E quando foi descoberto, todo mundo falou, olha, acabou, a química analítica agora ficou fácil, que a gente tem uma técnica que consegue detectar um espectro vibracional, tá certo? Você consegue ver qual é a molécula, e com uma técnica que é super sensitiva.
Só que, até hoje, você não tem nenhuma... Tem vários papers. O CERS é uma das áreas mais pesquisadas em nanotecnologia, é CERS, tá certo? Mas tem várias coisas que as pessoas fizeram, tem vários avanços em termos de desenvolvimento de substrato, em termos de entendimento do fenômeno e por aí afora, mas ainda não tem aquela aplicação que é universal, justamente por essa questão que você fez, que é como que você... Cada sistema, você vai ter que optimizar o seu substrato para aquele sistema e vai ter que ver se você vai conseguir quantificar usando aquele substrato. E essa é a pergunta, uma das perguntas maiores do campo. A próxima pergunta é do Mauro Ernesto da Silva Júnior. Eu não sei se ele quer formular a pergunta ou eu faço a pergunta. Você poderia abrir o microfone e você mesmo fazer a pergunta. Ok, então eu vou repetir a pergunta. Eu vou falar a pergunta. Uhum. Ele diz, eu tenho uma pergunta sobre o seguinte: os efeitos dessas nanopartículas poderiam serem potencializados dopando com nanopartículas magnéticas para fazer hipertermia? Tem grupos que faz isso, tem grupos que... Tem várias aplicações. Eu mostrei a aplicação de biosensores, tá certo? Mas, por exemplo, tem outras aplicações na biomedicina, por exemplo, photothermal therapy, terapia térmica, tá certo? Que as pessoas usam para... Quando ela absorve luz, ela absorve calor. Ela libera calor. E também você tem experimentos em que as pessoas usam nanopartículas plasmônicas híbridas com outros tipos de nanopartícula. E já teve aplicações em que as pessoas tentam usar com nanopartículas magnéticas também. Então, o que você falou certamente é uma área que as pessoas exploram no campo e é uma direção interessante de se seguir. A próxima pergunta é da Thalita Souza. Ela escreveu aí: obrigado pela apresentação. Gostaria de perguntar se vocês trabalham com determinação da temperatura através dessas nanopartículas. A gente nunca fez isso, nunca tentamos determinar a temperatura na nanopartícula. Quer dizer, a gente já fez experimentos mudando a temperatura do estágio, né, da onde a gente está fazendo as medidas, a gente muda a temperatura para ver qual a temperatura que é. A temperatura da nanopartícula mesmo, a gente nunca fez experimento assim. A gente já fez cálculos, mas nunca experimenta. Existem pessoas que já fizeram esse tipo de experimento. Por exemplo, você pode ter moléculas, por exemplo, que decompõem numa certa temperatura, ou você pode ter, por exemplo, polímeros em que eles mudam de fase dependendo da temperatura. E eu já vi experimentos em que as pessoas fizeram isso e tentaram determinar a temperatura da nanopartícula. Mas a gente não fez experimento nessa área ainda. Felipe Cunha da Silva Trindade, do Departamento de Química. Pergunta é: vocês já pensaram em utilizar outros metais, como prata, por exemplo? Já testaram algum suporte para nanopartículas à base de celulose ou cutosana, por exemplo? Prata, a gente usa prata bastante. Nossas principais nanopartículas são ouro e prata, tá certo? A gente não... outra possibilidade que as pessoas usam é cobre. A gente já fez experimentos com cobre, mas a gente não usa muito. Tem grupos que usam coisas como, por exemplo, alumínio, tá certo? Você pode fazer alguns experimentos com alumínio, só que aí a propriedade plasmônica, quando você muda o metal, saindo do ouro, prata e cobre, a propriedade já não é tão evidente, já não é tão boa. Então a gente tenta concentrar nesses metais. Existem outras razões para usar o tipo de metal. Tem muito trabalho com paládio, platina e por aí afora. Mas do ponto de vista plasmônico, para a gente tenta se concentrar em prata, ouro e um pouquinho de cobre. A gente fez um experimento há uns anos atrás, mas não muito. Ok. O Mauro Ernesto colocou uma outra pergunta. Uma delas é relativa à hipertemia, mas já foi respondida. Mas a pergunta seguinte é:
No experimento do rato, após o câncer identificado pelas nanopartículas de ouro, poderíamos em seguida parar o crescimento dessas células cancerígenas com as nanopartículas magnéticas? Essa é aí é o tratamento, né? Então, por exemplo, nosso caso, a gente não tentou tratar, a gente tentou diagnosticar. Mas existem pessoas que, por exemplo, usam partículas de ouro e partículas magnéticas para poder tentar usar como tratamento. Então, você pode, por exemplo, como eu falei, terapia fototérmica, né? Você pode fazer com que as partículas vão onde está o câncer e tentar matar o câncer com laser, porque elas absorvem luz e esquenta e mata ao redor. Então, a gente não tentou, a gente tentou fazer o diagnóstico e não o tratamento. Tem grupos fazendo tratamento. Na verdade, os nanoshells é um tipo de partícula em que foi colocado no FDA, né, o Food Drug Administration nos Estados Unidos, que são os caras que fazem a regulamentação das drogas. Eles fizeram testes com os nanoshells. Teve uma empresa que está tentando fazer os nanoshells como tratamento para câncer. Mas o meu grupo, a gente não tentou entrar nessa área. Ok. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Cid. Sim, o Anderson. É uma pergunta, não. Eu vou aceitar o convite do Alexandre. E assim que o aeroporto liberar, eu tenho uma proposta. Você poderia certamente... Você conhece a área de laser aleatório, random lasers, né? Sim. A gente tem trabalhado muito com isso. Ainda não foi demonstrado. Já tem laser de uma single cell, uma única célula. Talvez tenha com uma única molécula, eu não vi, de célula eu já vi. Mas certamente do jeito que você faz aí com o hotspot, se a gente se você preparar com uma molécula ativa, aí do mesmo jeito que você faz, se só tem uma molécula ativa, em vez de ter aquele espectro muito largo, você vai ter ele laserando devido à ação de random laser. E aí você pode também explorar isso para fazer o sensor com uma resolução melhor, porque aí você, em vez de ter aquela banda larga da fluorescência, você vai ter uma banda estreita da emissão laser. Então, certamente esse é um experimento bastante factível. Eu sei que a Fotônico S2 está proposta para março, e aí eu já estou em São Francisco, para ir aí é mais perto. Vamos combinar. Não, vamos combinar sim, sem problema. A gente está, eu posso até te falar que a gente tem a gente está tentando, agora não estamos tentando nada, porque está tudo, estamos na pandemia, né? Mas a gente tem um projeto aprovado que é justamente tentar olhar as moléculas individuais em single particle e tentar fazer mais, a gente até vai tentar fazer photocounting, né? Tentar ver se uma molécula individual emite um fóton, tá certo? Qual que é esse fóton? É Stokes, anti-Stokes, sabe, qual o modo vibracional? Tá? Então, nós vamos tentar fazer uns experimentos assim, que eu acho que a parte experimental vai dar dar mais ou menos a estrutura para fazer as coisas que você está sugerindo, tá certo? Isso. Aí vamos ver. Eu estou com um pós-doc, que aliás é um rapaz aí da Federal de Minas Gerais, de lá do grupo do ADO, e acabou de quer dizer, não acabou, deveria ter acabado o doutorado dele. Eu estou esperando ele acabar e a ideia é que ele venha para cá no fall, né, no outono. Talvez ele chegue em outubro por aí, e aí março ele vai estar aqui trabalhando, a gente pode fazer alguma coisa assim, com certeza. Tá bom. Tem um trabalho recente também de alta, acho que é super resolução, usando random laser, que também pode ir nessa sua linha. E eu vou resgatar esse trabalho, é recente, aí a gente vai se falando aí. Tá bom, sem problema. Cada vez melhor a coisa aqui. Bom. Eu cliquei no lugar errado e saí da reunião, mas estou voltando. Você já voltou, Cid. Já voltei. Muita tecnologia aqui. Pois é. Tem mais alguma pergunta? Agora eu estou vendo aqui na minha tela a Isabel aí de frente, foi convidada também. Tudo bem, Isabel? Bom, eu acho que... Tudo bem, obrigada. Todas as perguntas foram transmitidas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Nádia, você sabe se tem mais alguma aí? Não tem. Eu monitorei aqui.
Ok, então eu acho que chegamos ao final da palestra do Alexandre, que foi muito boa. E como sempre eu digo, olha, no chat tem muitas observações de pessoas comentando sobre a palestra, dizendo muito bem, parabéns, muito obrigado, etc. Eu aproveito, então, para também dizer muito obrigado pela apresentação. E, é claro, né, havendo a possibilidade, vale a pena visitar a Vitória. Então, aí a gente pode combinar para o futuro aí. Não, vem sim. Cid, deixa eu... Sim. Só mais um comentário antes do Alexandre falar. É que uma coisa importante da sua palestra, Alexandre, bem legal, que foi que ela foi muito didática. Foi muito didática nos fundamentos para você mostrar esse resultado. Foi muito legal, aprendi muito. Inclusive, vamos dar palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, obrigado a todos aí. E eu acho que podemos abrir o microfone novamente para aplaudir o palestrante, né? Muito obrigado. Obrigado. Eu espero poder ir para visitar Recife também, viu? Essa também, eu não sei se vem para cá, mas eu vou para aí também, porque eu gosto muito de ir aí em Recife. Ah, sim. Também Olha, da comida, né? Comida aí é um negócio que... Eu mas vou para o Brasil, eu engordo 10 quilos, viu? No próximo ano, o Anderson vai estar coordenando a LAUP, que é a Latin American Optics and Photonics Conference, que é promovida pela OSA. Então, certamente, ainda a data não está marcada. Né? Está marcada, a segunda semana marcada? de agosto. Pode marcar aí, Alexandre, já está convidado. Tá bom, vou marcar mesmo, hein? Marque mesmo aí, a gente está começando a anunciar aí dentro das próximas semanas. Tá bom. Ok. Tá bom. Ok, então, eu acho que eu vou fechar a tela agora e agradeço a todos pela participação. Tá bom, muito obrigado, hein? Então vai dar. O Alexandre, quando a palestra é muito boa, no final eu tomo uma taça de vinho. O pessoal não bebe nada, mas eu estou em casa, não vou dirigir. E aí isso vai virar uma rotina. Eu não quero mais negócio de colóquio presencial, não. É só online que é melhor. Um abraço aí. Tchim. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, Alexandre. Prazer. Obrigado, Isabel. Prazer ver todo mundo. Obrigada, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.